Eu passei esses 2 últimos dias trabalhando bastidores junto com o senhor Kim Katsumoto Katagiri, nosso correspondente, melhor, nosso amigo, melhor, nosso deputado direto lá de Brasília, para tratarmos do óbvio. O que nós podemos fazer para nos mobilizar, para juntar pessoas que por vezes pensam diferente, para enfrentar esse governo que está aí. Vocês devem ter percebido que Lula teve tantos retrocessos nos últimos dias que nem os grandes temas que afligem a todos nós e que são importantes para o governo e para a coalizão que envolve nomes do STF, que mantém ele de pé, mormente censura, mormente perseguição a adversários políticos, mormente taxação da classe média, tudo isso meio que deu uma sumida. A viagem que Lula fez foi uma viagem de vergonha. Eu já comentei ontem. Mas, acima de tudo, Lula, assustado com o cenário atual e sem reação diante de um Brasil que vai ficando cada vez mais estranho para ele, começa a procurar motivos para a própria existência. Veja, o que são esses motivos? Lula não é capaz de esquentar a economia. Então, Lula vai tentar fazer subsídios quase criminosos para tentar manter a base eleitoral mais popular junto a ele. E quem é essa base? É a base que ele está tentando pegar agora com alteração artificial no preço do gás e com alteração artificial no preço dos combustíveis, que é o que ele fez. Então isso ele imagina, ele vai conseguir controlar a queda de popularidade dele. Saiu uma pesquisa da Paraná Pesquisa em que ele ficou lá margeando ótimo e bom ali na cabeça dele, mas com um ruim, péssimo e um regular cada vez maiores, tá? Então é um cara que vai vendo o Brasil dividido e vai vendo que a situação dele, para manter uma situação frágil, ele tem que fazer muito. Eu lembro no passado que eu fazia esse mesmo tipo de comentário sobre o senhor Jair Bolsonaro. O fato do Bolsonaro, à época, ter que fazer muitas políticas, né? Aí era subsídio para um, para outro, para conseguir, às vezes, ganhar 1 ponto percentual de popularidade, 2 pontos percentuais de popularidade. Ou seja, já não havia mais grandes salvações, né? O Brasil já estava permanentemente dividido. O país estava com uma crise deflagrada. Mas o caso do Lula é um caso diferente. Lula prometeu muito pro eleitorado dele e está entregando muito pouco. E novamente, eu volto a falar, o cara fazer uso de subsídios para tentar se segurar e tentar fazer esses micro showzinhos, é que a coisa não tá indo. Lula perdeu a mão do governo e essa é uma novidade que eu trago aqui. O fato dos ministros do Lula estarem trabalhando meio que por si só. Flávio Dino vai tocando as coisas dele, o Rui Costa vai tocando, o Haddad vai tocando, há pouca interlocução, não há um projeto só, portanto é um governo que tá à deriva. E ele começa a ver algo que eles jamais esperavam que iria acontecer, pelo menos no começo do governo, que é algo chamado de união da oposição. Arthur Lira, que Lula teme se tornar o novo Eduardo Cunha, Arthur Lira ele fez uma coisa muito inteligente. Para fazer com que o Congresso fique com o protagonismo do debate público no Brasil, ele promoveu 4 a 5 CPIs ao mesmo tempo. Tem a CPI das Americanas, tem CPI do MST, tem CPMI do dia 8, tem agora CPI das apostas. Mas o mais importante na cabeça dele é que a CPMI do dia 8 e a CPI do MST vão colocar o governo permanentemente em xeque e vai permitir que os nomes da oposição possam aparecer, brilhar, fazer muito barulho e com isso fazer com que o governo sempre recue. O governo não tenha muito para onde ir. E é mais ou menos isso que está acontecendo agora. O governo sabe que, apesar de ter certa facilidade em lidar com os nomes idiotas que foram colocados na CPMI do dia 8, a CPI do MST já está dando trabalho. Eu vou comentar disso aqui. E o fato de existir ambientes de trabalho, nos casos das CPIs, que colocam nomes diferentes da oposição para sentar, conversar e produzir estratégia, faz com que a oposição comece a colocar algumas diferenças de lados dentro do parlamento para poder atacar o governo e atacar aqueles que tentam levar à frente essa agenda, que é uma agenda autoritária. Então, dá para cravar, há sim conversas entre parlamentares que são do PL, bolsonaristas, gente do Partido Novo, uma turma meio lava-jato, sim, tá tendo. Movimentos como o MBL já estão conversando com movimentos como Vem Pra Rua novamente, como acontecia há 9, 10 anos atrás, sim, conversas estão rolando. Os caras conseguiram, e o PT conseguiu uma proeza de em 5 meses, fazer com que nomes que, enfim, se odiavam e que não conseguiam se olhar no rosto, começassem a conversar. E isso tem consequências terríveis pro PT. Eu preciso dizer isso. As consequências pro Partido dos Trabalhadores é terrível. Mas ele ainda não percebe, porque o PT ainda não consegue ler o que está acontecendo. Como nós demonstramos ontem, tá? E por favor, quem não viu, assista a live de ontem. O Janones tentou pintar, não, vai ser um fracasso a manifestação, e depois a narrativa oficial deles não foi uma narrativa feliz para eles, porque eles sabem que um cara colocar 5 mil pessoas numa manifestação, que foi um ato convocado ali, vamos dizer assim, do nada, em Curitiba, é bastante coisa. E o que seria disso se fosse uma manifestação convocada na Paulista, com um grande tempo de preparação? Como eles reagiriam a isso? Nós sabemos que haverá um esquentamento, o clima vai se acirrar nos próximos dias e semanas por conta
de um STF que vai querer legislar sobre redes sociais. O relator do projeto lá na Câmara tá todo embananado, tá confundindo link com print no Twitter. Mas o fato é, o Xandão não quer saber se tem confusão ou não. O Xandão quer passar as coisas dele. O Xandão quer tratorar. Eu entendo os perigos que envolvem sair na rua com gente que tava pedindo golpe de Estado. E eu não quero sair na rua com gente que pediu golpe de Estado. E eu acho que não vai ter gente na rua pedindo golpe de Estado. Haverá na cabeça das pessoas, especialmente das lideranças, uma consciência dos perigos que envolvem. Nós não temos o direito de errar. Não há direito algum de errar. Um erro, logo numa primeira tentativa, é fatal. Nós perderemos, nós desapareceremos se houver um erro. Então, qualquer tentativa de reagir ao que está acontecendo por meio de estupidez, de burrice, de idolatria, vai fazer com que todos deem com os burros na água, e as consequências vão ser tão grandes e tão autoritárias para cima dos envolvidos, que dá para cravar que num erro desses nós reelegemos o Lula para 2026. Eis o tamanho do problema, tá? Ou no mínimo o Lula faz um sucessor. A ausência de chance de errar faz com que a obrigação do acerto esteja premente diante de todos nós. E é com isso que eu quero começar esse programa aqui com vocês, que esse programa é sempre um diálogo. Esse aqui é um programa que eu participo eu e o Junito, e eu trago esse diálogo para você que está assistindo. Você que já é do MBL conhece a nossa linha, mas temos muitas pessoas que ainda acreditam, por exemplo, no presidente Bolsonaro, que acreditavam nele até o final do ano passado. Você tem que virar a sua chave. Eu quero que você vire a sua chave para a cabeça de quando você vencia, que foram os anos de 2014, 15, 16, 17, 18, quando você focava em pautas e não em pessoas. Quando você fez isso, você colocou o PT na lona, você derrotou o maior partido de esquerda da América Latina, quiçá o maior partido de esquerda das Américas. Você fez isso, porque tua mentalidade estava focada em outra coisa, tua mentalidade estava focada em derrotar, em pauta, em passar algo, derrubar algo. Ter uma agenda é muito mais importante do que ter um carinho, um amor, um líder. Você precisa voltar para essa mentalidade. A mentalidade de um militante, não a mentalidade de um súdito. A mudança da mentalidade no campo da direita é a mudança que vai permitir com que a direita volte a vencer. E nós temos agora algumas vitórias que nós precisamos colocar. Nós precisamos fazer que o legislativo seja respeitado. Dos 3 poderes que estão aí, 2 são inimigos nossos. Um pode ser nosso aliado, que é o legislativo. Então o legislativo tem que ter suas decisões respeitadas. E por quem? Pelo judiciário. O judiciário precisa parar de passar por cima do legislativo e mais. O legislativo tem que ter coragem. Coragem pra quê? Pra passar um projeto como o Kim Kataguiri colocou, que dê liberdade pros humoristas fazerem humor, pros artistas fazerem arte, sem patrulhamento, sem Ministério Público tentando prender os caras igual tá acontecendo com o Léo Lins. Liberdade pra você poder usar suas redes sociais, pra você poder convocar manifestações. Liberdade pra que a classe média não tenha que ser penalizada por um PT que quer se vingar da classe média porque ela não vota no PT há pelo menos 5, 6 eleições. São esses os temas mais prementes. Estes. E com eles, se a rua se manifestar de forma democrática, nós vamos evitar todo o resto dos problemas. Que vão desde a perseguição que há a políticos dissidentes, como aconteceu agora com o Dallagnol, que foi uma vingança, até o surgimento de algo novo para 2026. Esse foi nosso começo, meu querido Junito da galera. Boa tarde aqui.